mas eu quero aproveitar e colocar para o Paulo Figueiredo o trecho de um vídeo de um âncora que trabalhou conosco aí durante muito tempo da Jovem Pan. Mas você sabe que meu sonho, eu não sei o de vocês, mas eu tenho um sonho de Brasil. Eu queria muito que o Bolsonaro e o Lula combinassem uma viagem juntos de submarino. Que eles pudessem, de alguma forma, fazer uma viagem de 30 anos. Entra no submarino e fica 30 anos viajando, meu. Porque eu vou ser muito sincero, eu acho que as pessoas já estão cansadas dessa polarização. É isso. Eu queria ouvir do Paulo. O que ele acha que é, ou melhor, qual é a relevância desse discurso e qual é a capilaridade desse discurso ainda de demonização da polarização? Ou você acha que os isentões sapatênis, eles não têm mais espaço e pelo menos eles têm espaço na imprensa, né? Ele tá lá ainda. Não, tudo bem. Não tem espaço. É o que mais tem espaço. Só queria jogar essa pro Paulo Figueiredo. Eu quero ouvir o Paulo sobre o outro Paulo. Talvez seja porque eu gosto do Paulo Matias e eu acho ele um cara do bem. O Paulo Matias foi o primeiro cara que me recebeu na Jovem Pan, quando foi? Uns 3 anos atrás. E o primeiro programa que eu fiz foi o 3 em 1, que era apresentado pelo Paulo Matias, e ele foi, assim, nota 1000 comigo e manteve uma relação comigo muito boa durante todo o meu tempo lá, sempre foi muito correto. Então eu não tenho nada de ruim para falar do Paulo Matias. Por isso, talvez por isso, eu não tenha visto o que ele falou. Claro que foi infeliz o comentário, isso é óbvio, mas eu acho que ele falou uma viagem de 30 anos, ele não queria que o Bolsonaro, não falou como que quisesse que o Bolsonaro e o Lula morressem. Por isso que ele falou uma viagem de 30 anos, desaparecessem, submergissem, né, saíssem do cenário político. E ele fala isso dizendo que as pessoas estão cansadas dessa polarização porque as pessoas são as pessoas que convivem com ele. São os Faria Limers, são os sapatênis. É um pedaço ali que acabou votando, não sei se foi o caso do Paulo Matias, mas que acabou votando no Lula por falta de opção. Isso é uma franja da sociedade, é uma parcela pequena. As pessoas não estão cansadas de polarização porque, apesar do Paulo não conseguir enxergar dessa forma, é impossível você não se polarizar quando o discurso da esquerda é um discurso absolutamente insano. Os caras querem calar a gente. Como é que eu não vou me polarizar com alguém que quer me calar? Como é que eu não vou polarizar com alguém que quer promover ideologia de gênero para criança? Como é que eu não vou me polarizar contra alguém que quer promover aborto? Como é que eu não vou me polarizar contra alguém que quer liberar droga? Contra alguém que quer uma sociedade que seja, no grau de violência do Brasil, seja conivente com a criminalidade? Como é que eu não vou me polarizar contra alguém que não quer limite para gastos públicos, gastos do nosso dinheiro? A polarização ela é automática. É isso aí. Eu tenho que estar do outro lado, do outro polo, no outro extremo dessa promotora que abre essa ação contra a Jovem Pan. Eu tenho que estar. De novo, né? O Olavo de Carvalho, que ele fala sobre a moderação na defesa da verdade, que é o serviço prestado à mentira. Moderação na defesa do bem é serviço prestado ao mal. E eu lamento, mas o Paulo é isso. Eu falava isso no ar. Eu falava isso para ele, eu falava isso no ar. Agora, eu não acho que o Paulo, por exemplo, seja defensor de censura. Então, esse é o cara que dá para eu conversar, não vai se tornar meu inimigo. Ô, Paulo, presta atenção. Eu também endosso as suas palavras de carinho que eu tenho pelo Paulo Matias. Foi um cara que eu trabalhei durante muito tempo. Gosto dele, sempre me tratou com a maior cordialidade. É um democrata, é um cara complacente, opiniões contrárias à dele própria. Mas esse discurso dele, que eu reputo, diante da liberdade de expressão, que é um direito dele, ele é extremamente, infelizmente, nefasto. Porque não é nem uma questão de oposição ideológica a quem quer fazer aborto, ou a quem faz de ideologia de gênero um mote, ou seja, um homem de direita não endossa esse tipo de coisa. Mas é um discurso centrista e isento que passa pano para a maior ditadura que a gente entrou. E esse discurso do Paulo Matias, agora não estou falando só do Paulo Matias, é um discurso de toda uma direita, entre aspas, liberal limpinha, que se opôs ao bolsonarismo e fez esse discurso falando que Bolsonaro era igual a Lula,
que nos jogou aonde a gente está agora. Se houvesse uma direita unida em torno de uma ideia que não é pró-Bolsonaro, mas é contra a ditadura, contra arbítrio, contra perseguição, contra prisão imoral, contra censura prévia, contra uma série de coisas que foram percebidas durante a eleição, talvez a gente não estivesse nesse buraco, nesse esgoto onde a gente está hoje. Então, com todo o respeito que eu tenho com o Paulo Matias, ou com pessoas liberais limpinhas que eu conheço também, o Joel Pinheiro da Fonseca, que votou no Lula declaradamente e até hoje faz endosso a esse estado de arbitrariedade que a gente está vivendo, são, infelizmente, discursos. Infelizmente, discursos que nos levaram a esse abismo que a gente está. Esse isentismo, esse passapanismo. Oh, Bolsonaro não quero, Lula também não. Essa falsa equivalência de um homem que lutou pela liberdade, estou falando do Bolsonaro, que lutou pelo Estado legítimo de direito, que foi chamado de ditador, fascista, genocida, assassino em massa, em contraposição a um homem que foi preso, foi retirado da prisão, que foi condenado por uma dezena de juízes em 3 instâncias por corrupção passiva, ativa, que fez o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Esse discurso de equidade entre esses dois polos, me desculpe, é da liberdade de expressão, mas é criminoso e nos empurrou para o abismo, para o esgoto e para o buraco que a gente está hoje. Verdade. Eu fiz 3 em 1 com o Paulo, né? É engraçado que as alfinetadas dele sempre caíam para a esquerda. Ele alfinetava sempre... O Paulo Matias? Eu não acho. Acho que ele alfinetava para os dois. Quando ele alfinetava, para mim, assim... Que o 3 em 1 era mais sério que o Morning Show. Então, no Morning Show, ele ainda fazia um meio de campo ali. Ele tentava fazer um meio de campo para lá e para cá. Ele me cutucava. É que você pegou um 3 em 1 bom. Eu peguei 3 em 1 com Josias de Souza e Thaís Oyama, meu amigo. Thaís Oyama, essa daí é uma figura. Quando eu cheguei, era tudo mato. Eu acabei aposentando os dois no ar, tá? Então, depois com Constantino, com gente boa, Piperno, ali era um clima muito melhor. Muito melhor. Do que Thaís Oyama e Josias de Souza. E o Paulo, pelo contrário, tá? Você aqui, bem sincero, até acho que, não sei se ele... O Paulo não gostava da forma como o 3 em 1 era produzido. Ele não gostava das pautas de esquerda, ele achava uma puta militância de esquerda. Eu não vou falar a opinião dele sobre a Thaís Oyama e o Josias de Souza, mas eu tinha o Paulo como aliado dentro do 3 em 1, não como um adversário. Então eu vou ser justo com ele, eu sei que agora é um momento bacana de jogar pedra no cara, mas eu não vou fazer isso não. Eu gosto do Paulo, eu acho que ele é um cara do bem e concordo com a Adriles. Esse discurso, não do Paulo, mas esse discurso Armínio Fraga, isentão...